A série The Sandman, inspirada na obra de Neil Gaiman, obviamente se aproveita das noções lúdicas que temos daquilo que chamamos de sonhos. Segundo o próprio Gaiman, a série foi construída para refletir não apenas os sonhos enquanto estamos dormindo, mas também os sonhos que representam as nossas esperanças, nossos desejos. Sandman foi fundamentalmente desenhado em volta de um trocadilho. Talvez não um trocadilho, mas ele sempre foi desenhado em torno do fato da palavra sonho ter mais de um sentido. E há sonhos como nas histórias que contamos a nós mesmos para entender o mundo. Hoje, nosso trabalho é trazer uma análise que responda por que nós sonhamos tanto literalmente quanto figurativamente. E eu sou Alberto Delísula e você está no canal Como a Mente Funciona, onde falamos de filosofia, arte, psicologia, neurociência e muito mais. Então, se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve agora no canal e já ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. The Sandman tem angariado elogios de muitos, e a série da Netflix também tem sido responsável por divulgar ainda mais os trabalhos de Neil Gaiman, que além de ter escrito Sandman, também é autor de livros como Deuses Americanos e Good Omens, que também tem suas séries, mas lá na Amazon. Outro clássico de Gaiman é o livro Coraline, que também tem a sua versão em filme. E de maneira geral, vemos que Gaiman gosta de brincar com aquilo que é divino. Em suas obras, deuses, anjos e demônios se misturam em tramas onde mesmo as noções de bem e mal podem se perder. Sabemos que a lenda de Sandman, ou Morpheus, é baseada em uma lenda próxima daquilo que conhecemos como João Pestana, mas também em oníros, divindades da mitologia grega que eram personificações dos sonhos. E dependendo da versão, o nome Morpheus também aparece como sendo um oníro. E de fato, os sonhos são uma experiência tão intensa e mística que a humanidade, pelo menos desde o Egito Antigo, os enxerga como uma espécie de oráculo, com poderes premonitórios. E ainda mais intrigante é o fato de que ainda estamos patinando no seu estudo e ainda não sabemos muito bem para que os sonhos servem, ou mesmo se eles servem para alguma coisa. Para entendermos um pouco mais sobre a visão da ciência sobre os sonhos, vamos entender o que o Dr. Robert Stickgold tem a dizer. Robert Stickgold é professor de psiquiatria na Escola de Medicina de Harvard e é provavelmente o maior especialista em sonhos do mundo. Nascido em 1945, Stickgold estudou não apenas os sonhos, mas sua relação com a aprendizagem, cognição, estados conscientes, criatividade e assim por diante. E ele também é um dos apoiadores da ideia de que o sono tem papel fundamental naquilo que chamamos de consolidação da memória. E é claro que as pessoas sempre o perguntam se a função dos sonhos é prever o futuro ou se eles são fruto de forças inconscientes brigando para trazer mensagens à superfície. Outras pessoas questionam se os sonhos são simples subprodutos de outros processos neurais durante o sono, como se fosse algum tipo de ruído. Assim como o barulho de motor é um subproduto acidental da produção do movimento. Para ele, no entanto, nenhuma dessas possibilidades é a correta. Apesar do que Freud disse há mais de 110 anos, os sonhos não são uma representação de nossos desejos reprimidos. Tampouco são como Alan Robson e Bob McCarley sugeriram há 35 anos. Simples produtos de disparos aleatórios no nosso tronco encefálico. Então, o que o cérebro está tentando fazer? Ele não está tentando entregar mensagens nem dar respostas, mas simplesmente buscando explorar o significado de diferentes eventos. O Dr. Stickgold salienta ainda que nossos sonhos têm um grande apego sentimental. Nosso cérebro revisita principalmente fatos impactantes em nossa vida e os conecta com novas possibilidades. Dessa maneira, somos ao mesmo tempo mestres e espectadores de uma obra que se desenrola em nossa cabeça, mas cuja função
é simplesmente explorar. E por isso, nossos sonhos, na maioria das vezes, carecem de sentido claro e de conexões óbvias. Afinal, o seu papel é justamente juntar o que não é óbvio. Mas como que ele faz isso? Para produzir sonhos, nossos cérebros fazem um malabarismo extremamente complexo, desligando diferentes áreas e potencializando outras. Primeiro, ele inibe respostas do hipocampo, que é uma parte fundamental no processamento e entendimento das memórias. Aqui, portanto, nosso cérebro corta nossa relação com a realidade como a conhecemos. Depois, nosso cérebro inibe a produção de noradrenalina, um hormônio neuromodulador. Essa parte do processo faz com que o cérebro diminua a interação entre neurônios bem conectados. Assim, ele passa a gastar energia em relações mais fracas. É esta parte do processo que parece ser responsável pela famosa criatividade do sono. Muitas descobertas do mundo são creditadas aos sonhos. Isso porque, se você tem um problema difícil de resolver, é nesta fase que o seu cérebro usa um cenário central e o combina com coisas um tanto aleatórias. E na maioria das vezes, o resultado é só uma viagem muito louca no mundo dos sonhos. Mas algumas vezes é daí que grandes avanços e respostas saem. Depois, nosso cérebro ainda inibe regiões responsáveis por pensamentos lógicos e controle de impulso. É por isso que em nossos sonhos, frequentemente fazemos coisas que jamais faríamos quando acordados. A censura simplesmente vai embora. E por fim, ele ainda realça o funcionamento de nosso sistema límbico, que é responsável por nossas respostas emocionais. Com todos esses processos, é interessante notarmos que o nosso cérebro não necessariamente gasta menos energia durante o sono. Enquanto nosso corpo descansa, ele simplesmente muda de foco. Um dos experimentos usados para analisar esse funcionamento é um teste com jogos, que mostra que participantes que enfrentam alguns desafios e logo depois dormem, se saem melhor do que aqueles que não dormem entre partidas. Essa explicação não apenas corrobora a visão de Gaiman, como também a nossa ideia de misturar os conceitos de sonhos oníricos e sonhos de desejo. Quando sonhamos acordados, por assim dizer, o que fazemos é nos projetar em cenários futuros. Constantemente nos visualizamos, nos vemos reagindo e interagindo com cenários que podem ou não se tornar reais. Em Sandman, vemos que sonhar é algo absolutamente necessário. E um personagem que é muito usado para nos mostrar isso é Shakespeare. Durante um flashback, vemos que sonho faz um trato com ele para que ele pudesse inspirar as pessoas a sonhar. E isso também nos informa qual é o papel da fantasia, como o próprio Sandman. Fantasiar é inspirar, é investigar o desconhecido e trazer disso novas conexões. Dr. Stickgold ainda nos explicaria. O cérebro cria um mundo imaginado, tirado de sensações que descobriu, e ele o enfia no meio desse mundo, forçando você a reagir à história em andamento. E ele olha as suas reações para determinar se as associações que foram construídas na história devem ser mantidas. E se deverem, então lá mesmo ele reforça as conexões físicas entre os eventos do dia e as novas associações descobertas. Assim, The Sandman é basicamente uma fantasia sobre fantasia, mas que paradoxalmente nos aponta para o fato de que a fantasia é tão real quanto a nossa realidade acordada. Afinal de contas, quanto tempo não passamos contemplando diferentes futuros ou diferentes passados? Quanto tempo não gastamos com conversas imaginárias com amigos, com familiares ou com pessoas que desejamos conquistar? E mesmo Gaiman, ao escrever Sandman, precisou, de certa maneira, abdicar-se da realidade. Escrever Sandman, para mim, foi o período mais intenso da minha vida, porque os personagens fictícios eram mais reais, ou pelo menos tão reais quanto qualquer outra coisa que estivesse acontecendo.
eu estava gastando mais tempo com eles do que com a minha própria família. E assim, Gaiman nos mostra que o mundo dos sonhos não deve ser entendido como um mundo inferior. Ele é tão real quanto o nosso mundo físico e podemos acessá-lo até mesmo enquanto estamos acordados, ainda que de maneira mais branda. Por fim, sonhar, seja acordado ou seja durante a noite, é parte essencial da investigação da própria vida, que pode nos dar respostas que nunca teríamos se estivéssemos sempre acordados. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, mas agora eu tenho uma pergunta. Você já foi dormir com um problema que precisava resolver e acabou sonhando com a solução? Conte aqui para nós nos comentários. Ou você pode responder essa pergunta diretamente para mim e para os nossos colegas apoiadores lá no grupo secreto exclusivo de apoiadores do Telegram. Se você quiser se tornar um apoiador, só clicar no link na descrição. Compartilhe conosco suas experiências com sonhos malucos e se você acredita que eles, de certa maneira, ajudam na sua criatividade. E lembre-se, todo dia tem vídeo. Então, se você quiser assistir mais vídeos como esse, já dá um joinha agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima.